Fala galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula aí explicativa que muito me pedem, a pessoal aí que me acompanha me pede muito para explicar como é o gráfico que eu deixo plotado na minha segunda tela, quais são os parâmetros de definição de troca de candle, né? E quais são os alertas visuais, os indicadores que um trader de tape reading precisa e deve ter, né, em sua visão. Bom, fica comigo até o final, vou te ensinar como eu configuro o meu gráfico atemporal, como eu faço a baliza desse gráfico. Tá? E o mais importante, não deixa de perder nenhum conteúdo que eu irei postar sempre aqui. Ativa o sininho aí embaixo, já deixa aquele like para fortalecer a criação de conteúdo do canal e compartilhe ao final desse vídeo com algum amigo ou com alguém que você sinta, que precisa também dessa orientação. Bom, vocês estão vendo na tela um gráfico simples de 5 minutos, sem nada, um gráfico limpo, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu faço a preparação do meu gráfico e por que eu faço ele dessa forma que eu vou ensinar vocês, tá? Inicialmente, eu gostaria de quebrar um paradigma que muitas vezes acaba prendendo o iniciante ou até mesmo o trader profissional, que é a questão de tempo, tá? O gráfico temporal, ele não traz causa e efeito, né? Ele traz um passado que já aconteceu, né? E assim como todos os gráficos mostram o passado já acontecido, né? Então eles tentam modificar e mostrar a próxima atuação, o próximo movimento, né? Você tem que entender que você precisa ter um gráfico que te mostre eventos. Por que eventos, galera? O mercado ele se movimenta por consumo de liquidez, né? Uma vez que você entende esse consumo de liquidez, você consegue entender que para o preço se deslocar de um nível de preço para o outro, você precisa ter um consumo, ou seja, alguém no mercado, tá? Não vou falar nomes de corretora, nome de nada, vamos só falar aqui em fundamentos. Você precisa de alguém em uma contraparte, né, consumindo certos lotes, né, seja na compra ou na venda, para o preço ficar cada vez mais para cima ou mais para baixo. Tá bom, entendi isso. Vamos lá, para uma tesouraria do Itaú, do Bradesco, do Santander, né? 2% de baixa é 2% de baixa, indiferente se é 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora, tá? 2% de queda é 2% de queda, ou seja, a causa de 2% de queda é o que importa. Tá? Então eu gosto sempre de balizar as minhas operações, as minhas análises no gráfico de forma atemporal. Ah, mas você usa o Renko? Cara, eu não uso o Renko, mas é um puta de um gráfico, se você tiver uma leitura bem apurada. Eu gosto de utilizar o gráfico balizado em P's, tá? Então eu sempre vou falar para vocês usar o gráfico de P's, tá? Porque o gráfico de ponto. Ah, mas você usa um ponto no dólar? Não. Um ponto no dólar significa a meio tique, tá? O gráfico P's, ele mostra a variação mínima do contrato, ou seja, o dólar X20 ou o dólar V20 que venceu, né? A gente está em outubro, ele tem uma variação mínima de oscilação, que é os meio centavos, os meio ponto, né? Esse meio ponto ele é denominado em um P,
Então olha só o quanto o mercado oscila meio ponto. A gente sabe que dólar é uma frequência alta de oscilação. E aí, como é que eu balizo? Para mim poder encontrar uma oscilação de frequência, né, de oscilação de pontos mais próxima da realidade? Na ferramenta Profit Chart você tem aqui uma ferramenta chamada frequência de mercado. É muito importante você sempre ver os 3 últimos pontos, os 3 últimos dias, né? As 3 últimas frequências dos últimos dias, para você balizar o seu gráfico por evento. Então essa ferramenta, né, de frequência de mercado, ela vai te entregar a amplitude do mercado atual, a frequência do mercado, que são 8 pontos, o seu alvo para scalping, então o seu alvo para trade location, o seu alvo para scalping, e a quantidade de P's que o seu gráfico por evento deveria estar. Também sua meta dia e seu stop dia. Tá? O que eu faço? Como eu sou um operador de scalping, as minhas operações são muito rápidas, eu entro e saio muitas vezes no mercado, eu sempre considero o alvo de scalping como a minha projeção de pontos do gráfico. Então, se eu sei que meu alvo no scalp são 4 pontos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso balizar, não é esse. Eu preciso balizar o meu gráfico, né, de atemporal exatamente com base nos 4 pontos. Beleza, Léo, você me falou que cada meio ponto é um tick, né, ou seja, é um ponto nesse gráfico. Quanto é 4 pontos nesse gráfico aqui? Eu sempre tenho que fazer ele vezes 2. Então uma continha só besta aqui para vocês entenderem. Se um tick vale meio ponto, um ponto no dólar vale 2 pontos no gráfico, certo? Então 4 pontos vezes 2, eu tenho um gráfico atemporal de 8 pontos. Então eu venho aqui, jogo 8 P's. E o gráfico está montado como atemporal, como gráfico de eventos, para mim poder ver o que? Regiões de concentração, regiões de rompimento, regiões de aceitação e região de rejeição. Tá, mas é só isso? Não, é só o começo. Então já começa por aí. Sempre balizem, né, o gráfico de vocês atemporal de acordo com a frequência do mercado dos últimos 3 a 5 dias. Vocês vão reparar que vai ficar muito mais limpa a leitura. A gente consegue ver um canal aqui, um rompimento, aceitação, inversão, rompimento, inversão, aceitação, aceitação. Tá vendo como a história do mercado fica mais limpa? Coisa que no gráfico minuto não fica tão limpa. Você não consegue ver os eventos, origem, né? Você não consegue ver nada. Pô, aqui a gente sabe que houve um evento origem para esse rompimento, a gente sabe que houve um evento origem aqui para essa inversão, o mercado rejeitou, aceitou um nível de preço, tá? Beleza. Antes de a gente ir para os indicadores, a gente vai configurar esse gráfico para tape reading, tá? Então a gente vai configurar esse gráfico claramente para tape reading, não é só isso, tá, galera? Você vai colocar a sua balização de pontos, mas você vai precisar configurar esse gráfico para ele ficar tape reading, para você analisar ele de forma objetiva também. Clicamos com o botão direito, vai abrir aqui tipo, então tipo automático, a gente vai vir aqui para tape reading. Quando você clica nesse gráfico tape reading, ele vai abrir isso aqui, né? Talvez o seu não vá mostrar nada, o meu mostra porque já está configurado. Você terá que vir em propriedades, vai vir aqui em propriedades, vai abrir essa aba tape reading, então a gente tem propriedades, aparência, tape reading. Esses fatores, né, esses parâmetros, são chamados e conhecidos dentro do tape reading como alertas visuais, ou seja, confirmação, né, uma confirmação de leitura de oportunidade.
Então a gente tem aqui fator imbalance. Eu programo esse fator imbalance para 2 níveis de preço com diferença de 50 contratos. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu gosto sempre de olhar, deixa eu colocar aqui, ó, detalhado. Eu gosto sempre de olhar a diferença dos níveis de preço. Então, por exemplo, o que esse fator imbalance me entrega? A leitura desse gráfico, tempo read, é sempre nessa diagonal. Então você olha 20 com 25, 140 com 85, 150 com 55, 70 com 55, tá? Não é na horizontal, é sempre nessa diagonal. O fator imbalance, tá? Para vocês sentirem, ó, deixa eu fazer melhor aqui. Eu vou desplugar as outras coisas. Vou deixar só o fator imbalance para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Vamos desplugar aqui esse. Ó. Ou seja, o fator imbalance, galera, ele vai colorir para mim, tá vendo? Ele vai colorir para mim os níveis de preço que forem 2 vezes maior que o outro nível. Então eu sei que aqui do 50 com 51,5, a agressão de venda foi quase 10 vezes, né? Quase 10 vezes maior, né? 10 vezes maior que a agressão de compra nesse nível de preço do 51. Então, o fator imbalance vai demarcar para mim o 105, né? Porque foi 10 vezes maior que a agressão de compra. E aqui embaixo, no 50 com 50,5, teve uma agressão muito mais forte de compra, então esse nível de preço é um preço interessante para os caras, né? Tá vendo isso claramente. Porque também teve uma agressão de compra quase que 2 vezes maior, na verdade 2 vezes maior que o 55. Então ele vai me grifar de azul. Aqui é a linha de venda do candle e aqui é a linha de compra do candle, tá? Repara que tem diversas diferenças, ó, 375 com 166. Ele vai me marcar o preço que for 2 vezes maior que a agressão, né, de venda naquele momento. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Vamos para os próximos então. E aí eu tenho também o fator exaustão. O fator exaustão eu gosto de usar o 10, tá? Cada 10 ali de diferença, com uma diferença de quantidade de 50. Então essa diferença de exaustão é, por exemplo, não é todo momento que dá, mas por exemplo, um fator exaustão aqui, ó, fator exaustão aqui em cima aqui. Vou pegar para vocês verem. Aqui, ó. Tá. Deixa eu ver, fator exaustão, tava por aqui. Aqui, ó, fatorzinho exaustão. Opa, tá difícil de ir pro lado ali. Aqui, ó. O fator exaustão, galera, vai me dar um sinalzinho, tá? Bem simples aqui, ó. Um sinalzinho, um alerta visual, verdinho aqui, ó. Dizendo o que, galera? Que aqui em cima não tem mais interesse de compra. Tá, deixa eu pegar aqui um. Então aqui me mostra peraí. Então, beleza, galera. Aqui me mostra, ó, que daqui pra cima, nossa, esse mouse tá, ó, que aqui pra cima não tem intenção de compra, certo? Se não tem intenção de compra, o que eu faço? Eu procuro uma venda. No caso aqui, falando para vocês de setup, né? O que eu queria ensinar é analisar esse quadradinho, né? Analisar essa leitura e tentar ver no seu Times in 3, né? No seu ordem original ali, as coisas acontecendo, a exaustão de compra, a exaustão de venda, né?
Então esse fator exaustão me mostra regiões em que o preço subiu e parou de subir. Tá? Então ele vai me dar um alerta ali visual, né, rápido, para mim poder confrontar com a minha leitura que o mercado está voltando, certo? E aí eu tenho também lá o fator progressão. O fator progressão, galera, ele vai só marcar para mim a região, por exemplo, que teve três agressões seguidas. Por exemplo, aqui, ó. Ele vai destacar para mim isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês entenderem. Ele vai destacar para mim. Ó, ele vai destacar para mim com essa marquinha amarela a região que o preço foi, fluxo forte. Ó, foi, tá vendo aqui? Foi, ó. Parou. Foi, parou. Tá? Vai mostrar para mim esses risquinhos amarelos aí. Aonde teve uma certa, né, um certo interesse dos players, porém não teve mais continuidade. Depois eu tenho o fator sequencial e o fator volume. Já vou pôr os dois para vocês entenderem. O fator sequencial, galera, eu gosto de usar o 2 também. Por que o 2? É 2 vezes o valor, né, do outro nível de preço. Ele vai dar uma potencialização ali, ó. Reparem que ele vai ficar mais escuro, ó, no gráfico. Ou seja, aqui teve muita compra, tá? Por isso que o mercado trabalhou esse canal para cima desse nível de preço. Vamos por aqui para vocês entenderem. Ó, o nível de preço 48,5. Então o mercado se manteve aqui nesse canal aqui para cima porque teve muita compra aqui embaixo. Por isso o próximo candle abriu aqui em cima. Aí trabalhou aqui em cima desse nível de preço, depois rompeu. Essa linha que vocês estão vendo, verde e vermelha, é a fator volume. A fator volume, galera, vai mostrar a que nível de preço, né, dentro do candle foi mais negociado. Então a gente tem aqui, ó, 375 com 190, marcou pra gente aqui. A gente tem aqui 120 com 140, marcou pra gente aqui. 165 com 200 com 320, marcou pra gente aqui. Tá? Isso são alertas visuais que você consegue enxergar, que potencializa, tá, a leitura de fluxo de vocês. Outra coisa não menos importante, galera, é essa barra aqui de baixo, tá? Essa barra de acumulado de agressão. Para ativar ela aqui, você vai vir aqui, ó, medidores de agressão. Você vai colocar esses dois blocos aqui, saldo de agressão e saldo de acumulado, tá? E aí você dá um aplicar e tá tecnicamente pronto, né? Tecnicamente pronto ali o seu gráfico tape read. Ah, mas é só isso? Não, tem mais algumas coisas também. Olha lá, ó. Fator progressão ali embaixo, ó. Olha a compra surgindo ali embaixo, como o mercado volta, tá vendo? E aí eu vou mostrar para vocês também alguns indicadores que eu uso como operador de tape read. Vamos lá, inserir indicador. O primeiro de tudo, o mais importante, VWAP. VWAP diário. Aí você tem que inserir o VWAP diário. Depois, dentro do Profit tem um TR pontos importantes. Foi desenvolvido pela Scalper Trader, né, que ajuda muito a gente que opera alguns pontos importantes. Outra coisa que eu também deixo no meu gráfico são os pontos de pivô, tá? São os pontos de pivô. Então, eu gosto de trabalhar com os pontos de pivô também. E outra coisa que eu também recomendo vocês deixarem, quem opera fluxo, sempre deixar ou no gráfico ou mesmo numa janelinha do lado, as projeções de PTAX, tá? É muito importante que vocês deixem tudo isso no gráfico, tá?
Bom, vamos lá. Feito tudo isso, eu já tenho um gráfico ali atemporal que me entrega, né, leitura de fluxo no próprio candle, com alertas visuais que vão me ajudar a confrontar, né, o entendimento da leitura junto com as análises das ferramentas, né? Uma potencialização de operação muito alta, galera. Eu saio de 60%, 55% para 80%, até 90%, dependendo da operação. Galera, é um pouco do que eu faço, um pouco do que eu opero. Bom, preparei esse conteúdo para vocês sobre gráfico tape reading, a pedido aí de alguns alunos, né, que gostariam e pediram para mim fazer, tá? Definições, aí é com cada um. A gente gosta de definir abertura máxima e mínima, outros gostam só do fechamento. Tá? Aí vocês podem fazer o parâmetro de vocês aí. Mas tecnicamente o meu gráfico, ele é dessa forma, ele é plotado dessa forma. Tá? De longe assim fica essa bagunça, então você tem que dar o zoomzinho, né? Da melhor maneira possível. E sempre trabalhar, turma, atrás de uma grande região de interesse. Eu já havia me esquecido. A outra coisa que eu uso bastante também é o Volume Profile. Tá? O Volume Profile ali, já havia me esquecendo. É uma das coisas mais importantes de quem opera fluxo. Tá? Principalmente por regiões. Tá? Regiões importantes ali. Aí eu configuro dessa forma. Exibo ali a barra de agressão, exibo e deixo transparente. Ali. Tá? E fica no fundo lá. Então, isso aqui tanto para estudo quanto para regiões de interesse de operação é muito importante aí para quem opera fluxo. Certo, galera? Um grande abraço. Espero ter contribuído na evolução de vocês. É um vídeo simples, sucinto, explicando aí as operações, na verdade explicando, tá? Perdão, a forma de análise das operações. Só um detalhe, há também uma possibilidade de você deixar compacto. E aí você analisa o candle e você tem os alertas visuais dentro do candle, tá? E aí vocês veem, né, o que funciona para vocês aí, que seja melhor. E treinem bastante, tá ok? Lembrando, galera, se gostaram, deixem um like de vocês, compartilhem, isso é muito importante para a gente continuar trazendo esse conteúdo. Deixem num comentário dicas do próximo ou dicas ou sugestões para os próximos vídeos. Eu tô lendo tudo aí que vocês comentam. Participem do grupo gratuito do Telegram. Revejam e assistam, façam uma maratona aí antes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários aí embaixo. Valeu, galera, um abraço, até mais.